Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez. Estamos aí na nossa 10ª semana desse quarto e último trimestre do ano 2022, numa lição que tem sido uma inspiração para todos nós, especialmente para compreendermos esse tema tão importante da vida, morte e eternidade. Eu espero que você já tenha aí a sua lição, inclusive já esteja com a sua assinatura pronta para o ano de 2023. Se você ainda não fez, por gentileza faça, ligando para a Casa Publicadora Brasileira, mandando uma mensagem de WhatsApp ou então acessando o site da editora para fazer a sua assinatura. Não fique sem o alimento espiritual diário, o maná, como nós chamamos, o projeto Maná, onde todos os dias nós comemos do pão do céu. É claro que comer do pão do céu, essa linguagem metafórica, tem a ver com o estudo da palavra. E você tem que se alimentar todo dia da Bíblia. E a lição da Escola Sabatina é um caminho muito bom para você se alimentar da Bíblia, tá bem? Chegamos à nossa 10ª lição, As Chamas do Inferno. O título é bem interessante e sugestivo. E mexe com a nossa mente imaginária, especialmente dos brasileiros que vivemos num país de origem maiormente católica e temos uma concepção a respeito do inferno que é diametralmente oposta daquilo que a Bíblia revela. Mas essa semana esse tema ficará bem esclarecido. Antes de começarmos o estudo, eu queria convidar você a ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like aí se você gosta do conteúdo. Eu sempre também deixo o link desse vídeo para você copiar e partilhar com outras pessoas, especialmente os professores de escola sabatina, para que no sábado você tenha a oportunidade de discutir um pouquinho mais essa lição, tá bem? Então vamos orar para começarmos a recapitulação ou o estudo da lição. Se você puder fechar os seus olhos, ora comigo nesse momento. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Convidamos ao bom e santo Espírito que esteja conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o coração à aceitação da Tua Palavra. Abençoe cada amigo, cada amiga que para nesse momento para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Oramos a Tua presença, pela Tua presença e pela Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, as chamas do inferno. Essa foi a lição. O verso principal, 1 Tessalonicenses 5:21, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Por que esse conselho de Paulo é prático para o tema dessa semana? Porque a gente ouve muita coisa que às vezes não está de acordo com a Bíblia. Em realidade, a visão hoje religiosa no Brasil, ela é muito influenciada pela filosofia, especialmente pela filosofia platônica. Então nós temos que cuidar para distinguirmos se estamos crendo na Bíblia ou em algum ensinamento filosófico. Temos visto isso ao longo do trimestre, enquanto estudamos a respeito do tema da morte e da imortalidade. Às vezes nossa visão está arraigada no dualismo platônico, na separação de corpo e alma, quando a Bíblia não apresenta esse tema. E nesta 10ª semana do estudo, vamos entender um pouquinho mais a respeito da condição do homem pós-morte. O que acontece com o homem depois que ele morre. E a lição, o Dr. Alberto Tim, que é o autor da lição desse trimestre, introduziu a parte de sábado falando daquela obra, daquele poeta italiano Dante Alighieri, que nasceu no século XIII e morreu no século XIV, morreu em 1321, e ele escreveu esse conto que é uma jornada fictícia da alma após a morte. Eu tenho aqui na minha biblioteca essa obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Essa é uma coleção da editora Martin Claret, faz parte da coleção. Esse aqui seria um dos volumes, o volume 7 para ser exato, da coleção. E esta obra de Dante Alighieri está dividida em 100 contos. Você vai ter nos primeiros 34 contos
aqui a partir da página, deixa eu ver exatamente aqui, a partir da página 25, você tem aqui 34 contos alusivos ao inferno. Depois você vai ter na página 189, 33 contos sobre o purgatório. E depois na página 357, 33 contos sobre o paraíso, totalizando 100 contos. Então essa obra de Dante Alighieri possui 100 contos e fala então de uma jornada fictícia que começa no inferno, que seria o interior da terra, vai para o purgatório, onde o espírito tem que ser purificado, para então ir ao paraíso, à presença de Deus. Então, apesar de ser um poema, de ser uma obra fictícia, ela acabou tendo uma influência muito grande sobre a teologia cristã, especialmente sobre a teologia católica romana, como nós veremos essa semana. E ela vai fortalecer a ideia e dar muita força a teorias antibíblicas que precisam ser elucidadas nos tópicos dessa semana. Então, a lição trouxe alguns versos, algumas passagens da Bíblia que podem servir de base, uma pseudo-base para se acreditar num estado de imortalidade da alma, etc. Na parte de domingo, por exemplo, começamos com a pergunta: vermes imortais? Existem vermes imortais? Bom, numa leitura superficial da Bíblia, pode parecer que sim. Em Marcos 9, 43 e 44, o próprio Jesus diz: se a tua mão te faz tropeçar, corte-a, ou corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, nesta passagem de Marcos 9, 43 e 44, o próprio Cristo faz menção ao termo inferno e fogo inextinguível. E lá ele cita o verme que não morre. Algumas pessoas, então, querem logo basear-se nesse texto para falar de um inferno de tormentos eternos. E lá da existência de um verme que é imortal. Bom, Jesus ele está citando um texto do Antigo Testamento. E o texto é de Isaías 66, verso 24. Jesus está citando esse texto e nesta cena metafórica está sendo retratado um campo de batalha onde os inimigos de Deus, mortos no chão, são comidos pelos vermes. Esses não deixam sua tarefa incompleta, ou seja, devoram os corpos dos ímpios até que tudo seja destruído. Então, esta linguagem, esta cena metafórica, não pode ser usada como base para uma doutrina. O que o texto está ensinando de Isaías 66 é que Deus será vitorioso na batalha entre o bem e o mal. E os ímpios, depois de mortos, serão completamente carcomidos pelos vermes. Bom, você sabe que qualquer pessoa quando morre, e se ela é sepultada na terra, em algum momento o corpo vai putrefar, vermes surgirão, e é claro que a carne será comida, até que o corpo desapareça completamente pelo tempo. E os vermes, é claro, depois de comerem das carnes, eles próprios também morrerão. Só que eles não morrem antes de fazer a sua obra, que é comer todo o corpo do morto. Essa figura metafórica está sendo usada aqui para falar que os ímpios finalmente serão completamente exterminados. E a ideia aqui que a própria Bíblia traz para nós de fogo inextinguível, o fogo eterno, como veremos em outro texto dessa semana, claramente se refere a um fogo que é eterno não na duração, mas eterno em suas consequências. Bom, vamos à parte de segunda e vamos entender isso melhor. Na parte de segunda-feira, a lição trouxe o título As Chamas do Inferno. E o Dr. Alberto Tim faz menção aqui a um padre católico, John Furness, onde ele escreveu, The Sight of Hell, E ele conta nesta obra, The Sight of Hell,
que a bola, imagine o tempo da duração do ímpio no purgatório, no inferno, em tormentos eternos. Quanto tempo seriam esses tormentos eternos? E ele então cria aqui uma analogia com bolas de ferro. Essas bolas de ferro seriam maiores que o próprio céu e a terra, e a cada 100 milhões de anos um pássaro viria para perto dessa bola de ferro, maior que o planeta Terra, maior que os céus, e ele toca esta bola de ferro com a ponta de sua asa. E é claro que ao tocar esta bola de ferro com a ponta de sua asa, eles imaginam que haverá um desgaste. Então, quando esse desgaste acontecer, até que esta bola de ferro seja totalmente consumida pelo desgaste de uma esbarrada de asa a cada 100 milhões de anos, então terá se passado a eternidade. Então, essa ilustração era usada por esse padre para falar a respeito dos tormentos eternos, de quanto tempo eles durariam. E é claro que para amedrontar suas vítimas, né? Porque essa foi a estratégia muito utilizada, especialmente na Idade Média, para tentar levar as pessoas ao convencimento da verdade que eles apresentavam ou trazê-las para a igreja. Mas como entender as chamas do inferno ou as expressões fogo eterno como aparecem na Bíblia? Mateus 18:8, por exemplo, Marcos 9:43, são dois textos que apresentaram essa expressão. Bom, a lição trouxe dois textos que podem nos ajudar. O primeiro deles, Malaquias 4:1, onde o profeta diz: pois eis que vem um dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Quando o profeta Malaquias diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo, ele quer dizer que o ímpio será totalmente consumido. O perverso, ele será completamente destruído. Não sobrará matéria alguma. E isso está em consonância com a destruição que o verme faz. O verme não será extinguido antes de completar o seu trabalho, de comer completamente os corpos. Então esse texto nos dá uma luz, sendo um texto que ensina que um dia a matéria deixará de existir. E é claro que se não existe a matéria, o fogo se extingue. Uma outra prova disso aparece em Judas. O Judas só tem um capítulo, né? Aí antes de Apocalipse, um pouquinho. E você tem ali no verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue ou se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Judas está mencionando que a punição que se abateu sobre Sodoma e Gomorra foi com fogo eterno. Agora, esse fogo eterno, ele não está queimando hoje. Os locais, lá onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, na região ali do Mar Morto, não estão ardendo até hoje em chamas. Mas por que então Judas está dizendo que foi o fogo eterno? Porque essas cidades nunca mais se levantarão. O fogo foi eterno no sentido das consequências e não na duração. Esse é o sentido que a Bíblia apresenta de chamas eternas. Agora, se não fosse assim, se a teoria da punição eterna, como é defendida hoje, fosse verdade, nós teríamos problemas e implicações teológicas. E a lição mencionou primeiro, ou pelo menos 3 dessas implicações. Primeiro, o mal nunca seria erradicado. Se os ímpios ardessem num fogo eterno para sempre, o mal não teria fim. E é claro que essa ideia do mal não ter fim não contradiz com as promessas da Bíblia, onde o mal não se levantará segunda vez, como diz o profeta Naum, onde haverá um momento em que a paz será estabelecida no reino de Cristo e o pecado e pecadores serão destruídos. Um segundo problema, Ezequiel 33:11 diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio,
Por que então o ímpio queimaria num tormento eterno? Deus não tem prazer nisso. Deus não quer que ninguém arda para sempre. É claro que Deus põe diante de nós a vida e a morte, nos aconselha a escolhermos o caminho da vida. Mas, finalmente, aqueles que escolherem o caminho da morte serão punidos com a destruição eterna. Agora, eterna no sentido que serão destruídos, não que ficarão sendo destruídos por toda a eternidade. E um terceiro problema ou implicação dessa ideia de chamas do inferno sendo eternas é que se os ímpios serão punidos segundo as obras que eles praticam, isso pode ser atestado em Apocalipse 20, verso 12 e Apocalipse 22, verso 12, porque a vida curta de um ímpio deveria ser punida eternamente. Porque alguém que viveu poucos anos e se perdeu vai ficar eternamente sendo punido. Você não acha que seria isso uma injustiça? Bom, por isso é antibíblico falar de um inferno já presente, existindo hoje e com chamas eternas. Isso não coaduna, não tem coerência com o ensino pleno da Bíblia, nem com a visão que nós temos de Deus. Na parte de terça-feira, então entramos no tema do purgatório. Os santos no purgatório. Interessante que essa concepção, esse ensino, é que os mortos que não merecem o inferno, mas não estão prontos ainda para o paraíso, devem passar um tempo, então, no purgatório. E o catecismo, ensina claramente isso, e a lição trouxe até uma menção aqui na parte de terça-feira, na página 290 e 291, e eu tenho aqui exatamente o catecismo da Igreja Católica em minhas mãos, e na parte 290, 291, nós temos exatamente esta visão. A purificação final ou purgatório. Esse é o tópico que aparece aqui no Catecismo Romano. A minha é a edição típica vaticana, a mesma que o autor mencionou. E aqui diz, na página 290, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E no artigo seguinte, 1031, a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos. Interessante, Então, veja que o próprio Catecismo Católico vai trazer aqui na página 390 e depois na 290 e depois na 291, onde ela diz assim: a Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Você está vendo que o Catecismo ensina claramente a imortalidade da alma, que logo após a morte, se a pessoa não foi assim tão boa, se ela não está pronta ainda, ela precisa passar por um período de purificação, e isso se dá no purgatório. Isso não encontra ressonância na Bíblia. Muito menos o que é ensinado na página 291, onde se fala sobre a necessidade de obras de penitências, indulgências em favor de quem já morreu. Ora, a palavra de Deus ensina que qualquer decisão em prol da salvação deve ser tomada em vida e que após a morte o caso já está eternamente decidido, ou para a vida ou para a morte. Então você pega um catecismo como esse e você percebe a similaridade com a obra de Dante Alighieri, onde aqui ele fala sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. Você percebe a similaridade do ensino? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que ensinamos hoje. Mas deixemos que a Bíblia nos oriente. E olha o que a Bíblia diz a respeito do estado do homem na morte. Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para faze-o conforme as tuas forças, porque no além
Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por quê? Porque esse além que fala do homem após a morte é um local de descanso, é um local de silêncio, de inconsciência. Hebreus 9, 27 é um outro texto que a lição trouxe para nós, onde ensinou: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então veja, a pessoa quando morre, ela morre salva ou perdida. E é o juízo de Deus que vai determinar a salvação ou a perdição dela. E ainda que sejamos salvos pela graça, como ensina Efésios 2, 8 e 9, não pelas obras, nós seremos julgados pelas obras. Como eu já mencionei, Apocalipse 22, 12, onde diz que Cristo vem sem demora e com ele está o galardão, a recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, amigo, as obras não salvam ninguém, mas elas determinam quem está salvo e quem está perdido. Por quê? Porque aquele que aceitou a Cristo e se ligou à videira, produz os bons frutos. Aquele que não aceitou a Cristo e não está ligado à videira, produz as obras da carne. Então, o ser humano só tem dois caminhos: os frutos do Espírito ou as obras da carne. Então, quem é salvo, ele pratica as boas obras porque foi salvo. Quem não é salvo, pratica as obras da carne porque não está salvo. Então, não existe essa história de que haverá santos no purgatório passando por um processo de purificação. E interessante, essa teoria, além de ser antibíblica, ela distorce o caráter de Deus. E olha aqui o que está sendo mencionado aqui na parte de terça-feira, que apareceu no manuscrito 51 de Ellen G. White, datado em 10 de dezembro de 1890. A lição disse assim no último parágrafo: a obra de Satanás, desde sua queda, é representar mal nosso Pai Celestial. A ideia de um inferno que queima eternamente foi produção de Satanás. Purgatório é sua invenção. Esses ensinamentos falsificam o caráter de Deus, como se ele devesse ser considerado severo, vingativo, arbitrário e que não exerce perdão. Que texto forte! Ellen G. White afirma claramente de que esta ideia de purgatório é uma invenção de Satanás. Com isso, a gente pode acreditar que esta obra de Dante Alighieri é uma inspiração do próprio Satanás. E, infelizmente, este ensino, que é uma inspiração satânica, tem hoje divulgação no mundo inteiro por causa do ensino católico romano, que tem similaridade com a obra de Dante Alighieri. Você percebe como o caráter de Deus está sendo distorcido? E quando vamos para a Bíblia, temos um ensino claro de que Deus é rico em perdoar. E Ezequiel 33:11, como eu mencionei, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. Falando por inspiração divina, João escreveu: filhinhos meus, 1 João 2:1, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu queria abrir um parêntese aqui e falar para você que talvez creu nessa doutrina que é de inspiração satânica, que separada do ensino da Bíblia, ensina que após a morte você pode ir para um lugar de tormento eterno. Isso levou muitas pessoas a seguirem a religião, a frequentarem a igreja, a terem práticas religiosas por medo. Mas essa não é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo, como apresentada em João 13:35, é o amor. Nós somos reconhecidos como seguidores de Cristo se amamos. E a gente não pode amar se nós não nos sentimos primeiro amados.
Então esta é uma lei que existe no céu. O céu nos ama para que nós amemos. Deus é amor, mas o seu caráter é completamente vituperado, deturpado por essas visões que não têm base na Bíblia, onde Deus é apresentado como um tirano, que é alguém que tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus tem prazer na salvação das pessoas. Deus é misericordioso. Pedro diz que ele não retarda o Senhor a vinda dele, porque ele espera que ainda muitos se convertam. E se você foi afetado por esse ensino, se você ainda crê nesse ensino e tem medo por causa disso, que você seja liberta pela verdade hoje. Porque a palavra de Deus ensina que Deus é amor. Deus é um bom Pai que quer a sua salvação, que quer a sua vida eterna. E não vai colocar ninguém em tormentos eternos, porque não é esse o caráter de Deus. Mas é assim que Satanás mancha ou tenta manchar o caráter de Deus. Bom, a lição de quarta-feira, fechando parênteses e voltando à lição. Na parte de quarta-feira, um paraíso com almas desencarnadas. E a lição colocou um ponto muito interessante. Muitos protestantes, hoje em dia, não acreditam, como os católicos, num purgatório, mas antes acreditam em almas dos justos mortos já desfrutando do paraíso junto à presença de Deus. É também um tipo de imortalidade da alma. Não crê que haverá esse estágio intermediário, mas acredita que quem está salvo, quem viveu e serviu a Deus, quando morre, já vai direto para os céus. E esta visão é apresentada especialmente em funerais, como a lição mencionou. E eu já presenciei funerais onde é claramente dito, né? O fulano está aqui, mas a sua alma já está na glória com o Pai. Não está na glória com o Pai. Esta visão de almas ou espíritos desencarnados é uma visão que permeia o mundo protestante. Um corpo espiritual de glória, alguns imaginam. Alguns acham que a alma se desencarna e vai para o Pai, ou então ela assume um corpo espiritual de glória e também vai para o Pai. Mas essa visão protestante atual, ela mina a doutrina bíblica da ressurreição e do julgamento dos mortos. Eu acabei de ler um texto aqui de Hebreus, onde diz que depois da morte vem o juízo. Mas se a pessoa quando morre já vai para o céu, já vai para a presença de Deus, onde fica a ressurreição? Onde fica o julgamento que tem que acontecer para então que a recompensa seja dada? Olha o que diz Atos 2:29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Atos 2, 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Veja, Atos está dizendo que Davi não subiu aos céus. Os justos, quando morrem, não vão para os céus. Eles ficam aguardando a volta de Cristo, quando então a imortalidade será concedida. Paulo menciona isso em 1 Coríntios 15, 16 a 18. E ele fala da verdade da ressurreição. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então Paulo está afirmando claramente que existe uma ressurreição. Porque se não existisse, então a ressurreição do próprio Cristo seria mentira. Mas se ele ressuscitou, é porque ele trará juntamente consigo os mortos. Então, nós cremos de que há uma recompensa imediata após a morte, como creem os protestantes, que a pessoa quando morre já vai para a glória, é você ir contra o que a Bíblia ensina sobre o julgamento dos mortos e sobre a ressurreição. E a Bíblia é clara em ensinar que a ressurreição, ela só terá lugar quando Jesus voltar. Veja lá, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 a 53, Apocalipse 22, 12.
Pois bem, a lição fechou falando da visão bíblica na parte de quinta-feira e trazendo dois textos interessantes. O primeiro deles, 1 João 5,12, né? João limita a vida eterna aos que estão mortos em Cristo. Ele ensinou: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter a vida eterna é ter Cristo. Não existe imortalidade natural. Não existe essa ideia de que a alma é imortal. Não. Imortalidade é ter Cristo. E Paulo, em 1 Coríntios 6,16, deixa muito claro de que só Deus é imortal. O único que possui a imortalidade, diz Paulo, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Paulo está claro em seu ensino. Só Deus possui a imortalidade. Conclusão: a teoria da imortalidade natural da alma ensina que há vida eterna, seja no paraíso ou no inferno, a todos os seres humanos, mesmo aqueles que não estão em Cristo. Por mais popular que seja esse ensino, ele não é bíblico. Só terá vida eterna quem tem Cristo. E essa vida eterna só será concedida na volta dele, quando então os justos mortos ressuscitarão, se unirão aos justos que estiverem vivos e passarão pela glorificação, e todos serão levados para os céus. Que essa esperança conforte o nosso coração, que esse conhecimento nos livre dos erros satânicos que têm sido tão propagados em nossos dias, e que nós tenhamos uma fé pura e simples naquilo que ensina a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e não as tradições humanas inspiradas pelo próprio Satanás. Obrigado por esses 32 minutos que hoje passamos juntos. Que Deus abençoe você grandemente e que a verdade de Deus nos liberte. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado pelo ensino claro, cristalino, transparente da Tua Palavra, que nos assegura de que todos nós podemos ter vida eterna. Mas esta vida eterna só será dada àqueles que têm Cristo, pois ter o Filho é ter a vida. E existe uma data marcada para que essa vida eterna seja concedida, quando o Senhor voltar em glória e majestade e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro. Nos ajuda, Pai, a nos apegarmos à Tua Palavra e nos desligarmos do erro e da mentira satânica. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por sua companhia no estudo da lição dessa semana. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like se você gostar. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.